Como vimos anteriormente, existem dois processos principais para a produção do aço líquido. Um deles é o convertedor, que já foi abordado em vídeos anteriores, e a outra rota utiliza o forno elétrico a arco. O forno elétrico a arco foi durante muitos anos representante de uma rota denominada semi-integrada, que se utilizava basicamente de sucata como matéria-prima. Então foi desenvolvido com a ideia de ser um equipamento para reciclagem de aço. Hoje em dia, esta configuração tem mudado bastante e já se encontra fornos elétricos dentro de usinas siderúrgicas integradas, recebendo como parte de sua carga gusa líquido proveniente de altos fornos. Isso fez com que o consumo de energia elétrica dos fornos elétricos caísse significativamente e que ele passasse, então, através desse menor consumo, a poder operar com produtividades mais elevadas. Os assuntos que serão abordados nestes vídeos sobre o forno elétrico de aciaria ou forno elétrico a arco vão incluir uma descrição das instalações e dos insumos que são empregados neste processo, uma análise do circuito elétrico do forno, buscando desenvolver uma metodologia para a construção das chamadas curvas características. Posteriormente serão abordadas as diferentes matérias-primas que podem ser usadas nesse equipamento, bem como as suas principais características. Serão apresentadas também as etapas do processo e a relevância de cada uma delas no ciclo operacional do forno. E, finalmente, discutiremos tecnologias que foram empregadas ao longo dos anos nos fornos elétricos, buscando aumentar a sua produtividade e reduzir o consumo de energia elétrica. Esta figura apresenta de forma esquemática uma vista em perspectiva das instalações de um forno elétrico de aciaria. Na parte superior esquerda temos o transformador, que vai reduzir a tensão que é alimentada no forno. Essa alimentação é feita através de um sistema de cabeamento que vai ser conectado aos eletrodos que vão penetrar pela parte superior do forno. Esta vista aqui trata-se de um forno elétrico trifásico com corrente alternada. Nessa configuração são utilizados 3 eletrodos que entram pela parte superior do forno. O forno é apresentado aqui na tonalidade cinza claro, ele tem paredes circulares, verticais, ele tem uma abóbada que fecha a parte superior do forno com um sistema para ligar aos dutos que vão coletar os gases e uma soleira que fica na parte inferior dele. Aqui também vemos a porta que funciona na forma de uma guilhotina, que é a porta de escória, e o canal por onde será vazado o aço no final do processo. Esses eletrodos eles são posicionados de tal forma e acionados que eles podem ter a sua posição tanto vertical quanto lateral alterada, e isso é usado durante o processo. O forno também ele tem um sistema que permite a ele um basculamento, não tão intenso quanto aquele do convertedor, mas aproximadamente de 5 a 20 graus para um lado e para o outro. Esse basculamento é utilizado nos momentos de vazamento do aço e também no momento da retirada da escória. Aqui temos uma outra vista de um corte vertical em um forno elétrico. Esta figura está distorcida, na realidade os eletrodos, quando temos um sistema trifásico de corrente alternada, esses eletrodos entram segundo um triângulo equilátero e não em linha, como apresentado aqui de forma esquemática. Isso aqui é só para representar que são utilizados 3 eletrodos. Aqui nós temos a parede do forno, o sistema de vazamento. Esse aqui é um tipo de sistema mais moderno, que não emprega uma bica como os fornos antigos. Isso permite um vazamento mais uniforme, com um jato mais bem definido, que reduz a absorção de gases pelo aço. O sistema de basculamento com o cilindro hidráulico permite, então, bascular o forno tanto para um lado quanto para o outro. A panela que vai receber o aço no final do processo. Aqui temos a camada de aço mais amarela e sobrenadando ao aço a camada de escória. Essa porta de escória, como mencionado anteriormente, ela se movimenta como uma guilhotina com deslocamentos na vertical para cima e para baixo.
Agora já temos uma vista superior do forno, onde vemos claramente o posicionamento dos eletrodos na parte central, formando um triângulo equilátero, cada um deles ligado a um sistema de barramentos, ligados a um sistema que permite a esses eletrodos também se movimentarem na direção vertical e também um movimento de pivotamento que vai fazer o deslocamento lateral dele. A tampa do forno também é ligada a um sistema de movimentação, a abóbada, que vai fazer o deslocamento dela, e isso é usado nos instantes em que o forno vai ser carregado com as matérias-primas, especialmente durante o carregamento da sucata, uma vez que algumas outras matérias-primas podem ser adicionadas com o forno ou com o processo em andamento. Esses eletrodos, normalmente, eles são alimentados por cabos que são refrigerados à água, né? E temos também um sistema de refrigeração na abóbada. Aqui temos mais uma vez umas vistas esquemáticas do forno elétrico a arco, aqui um corte vertical, nesse caso está ilustrando quando os eletrodos se encontram deslocados lateralmente, isso também é utilizado durante os momentos de carga do forno, né? A abóbada, o sistema de captação dos gases, o sistema para fazer o vazamento do aço, a escória retirada pela porta de escória, que fica em posição diametralmente oposta ao canal de vazamento do aço, e aqui mais uma vez o sistema de basculamento. Aqui vemos a vista superior, semelhante ao que foi apresentado anteriormente, com a abóbada, aqui a região por onde será vazado o aço, e aqui a porta de escória. Serão apresentadas agora algumas figuras de fornos elétricos reais. Neste caso aqui temos uma figura de um forno elétrico de corrente alternada, trifásico. Temos aqui os eletrodos entrando pela parte superior do forno, a sua abóbada com os dutos de refrigeração, a parte lateral. Aqui nessa lateral vemos um sistema que é usado para injeção de oxigênio, que é uma das formas que tem sido vista como uma alternativa tecnológica para acelerar o processo e provocar ganhos de produtividade e redução de consumo de energia. A porta de escória, que tem um deslocamento na vertical, e o sistema de captação dos gases, visto aqui na parte lateral direita. Esta figura já ilustra um forno elétrico de corrente contínua, nesse caso é empregado apenas um eletrodo, e aqui o que vemos é o instante de carregamento do forno. O forno está localizado aqui, vocês veem que a sua abóbada foi removida, assim como o eletrodo, e aqui temos uma caçamba que faz a alimentação da sucata durante o início do processo. Essa figura ilustra mais uma vez um forno elétrico de corrente contínua. Aqui temos um eletrodo apenas entrando na parte central do forno, e aqui em destaque a porta de escória. Neste momento ela está levantada. Isso é utilizado em momentos em que a escória vai ser retirada do forno e também para retirada de amostras para medição de temperatura e análise química do aço. Nos dias de hoje, a grande maioria dos fornos elétricos, especialmente os mais modernos, tem as suas paredes laterais e eventualmente até a abóbada constituída de painéis refrigerados. Aqui temos uma vista de um desses painéis. Pela coloração, certamente foi usado cobre para a construção desses dutos. No interior dele, então, circula a água. A parede lateral do forno, então, é praticamente toda ela constituída dessas placas que vão dar o formato cilíndrico do forno. É interessante observar que o refratário hoje nos fornos elétricos está praticamente reduzido à região que vai ficar em contato com aço e com escória líquidas. O restante, todo ele feito com painéis refrigerados, o que permite um processamento mais rápido, resfriamento mais rápido do forno também, condições mais controladas também de extração de calor pelas paredes. Aqui temos uma outra vista de painéis refrigerados, uma parte aqui é da região cilíndrica vertical e essa parte superior mostrando a abóbada do forno com a abertura por onde vão entrar os eletrodos. Essa parte aqui certamente vai estar conectada à linha de extração de gases e temos também alguns orifícios na parte superior que podem ser usados para carregamento dos agentes que vão ser utilizados na formação da escória. Pela coloração, dá essa impressão que esses dutos agora já são constituídos ou foram confeccionados em aço inoxidável. Aqui mais uma vez uma vista da parte lateral e da
abóbada de um forno elétrico com sistema para captura de gases e a região por onde vão entrar os eletrodos também. Aqui já temos uma vista de um forno elétrico com os painéis refrigerados já montados. Nós vemos esses painéis aqui na parte interior do forno, o sistema de dutos por onde vai ocorrer a circulação da água e a região por onde vai ficar o sistema de vazamento do aço. Essa região aqui de baixo é que vai ter aplicação de revestimento refratário. Tanto a parte lateral quanto a abóbada nos fornos modernos, elas são constituídas basicamente por painéis refrigerados. Alguns dados relativos aos painéis refrigerados obtidos na literatura indicam que a espessura da parede dos dutos usados na sua confecção varia na faixa de 8 a 10 milímetros, e é importante lembrar que esses painéis eles vão ser submetidos a impacto pela sucata, então eles têm que ter uma resistência a este impacto e tem um papel importante também na extração de calor do forno. Quando se utiliza aço, o aço comum tem uma condutividade da ordem de 50 watts por metro por Kelvin e tolera uma carga térmica de até 7 vezes 10 a 6 kJ por metro quadrado por hora. Já o cobre apresenta uma condutividade térmica cerca de 7,5 vezes maior do que a do aço, da ordem de 383 watts por metro Kelvin, e aceita ou tolera uma carga térmica de até 21 vezes 10 a 6 kJ por metro quadrado por hora. O diâmetro dos dutos empregados na confecção dos painéis varia na faixa de 70 a 90 milímetros, e as variáveis importantes de se monitorar na operação desses painéis são a velocidade da água, normalmente fica na faixa de 1,2 a 2,5 metros por segundo, segundo a literatura, e nas regiões onde vão ser alcançadas as maiores temperaturas, essa velocidade pode chegar até 5 metros por segundo. A importância dessa velocidade é que velocidades altas vão garantir que não haja formação de bolhas de vapor no interior da tubulação, o que comprometeria de forma significativa a extração de calor, implicando no risco de se formar pontos quentes que poderiam provocar vazamento de água no interior do forno. A vazão de água varia na faixa de 150 a 170 litros por minuto por metro quadrado de painel, e a variação de temperatura da água entre a entrada e a saída na faixa de 8 a 17 centígrados, no máximo tolerado alguma coisa da ordem de 30 centígrados. Outro aspecto importante para controle da água é a sua pressão. É importante que a pressão seja alta também para reduzir o risco de formação de vapor d'água no interior dos dutos. Então se sugere pressões na saída superiores a 20 psi, e é importante também se monitorar a qualidade da água, uma vez que se essa água tiver carbonatos, eles poderão depositar no interior das tubulações e ser uma resistência adicional à transferência de calor, representando um ponto que vai comprometer a refrigeração do forno e com risco de formação de pontos quentes e eventualmente vazamento de água no interior do forno, o que definitivamente é um evento que não se deseja que ocorra.